Graça e paz. Vamos para a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 20. Vocês vão reparar hoje que a minha Bíblia não está pintada, tá? Não reparem. Eu sempre tô com ela assim bem coloridinha, né? Hoje ela não está pintada, porque eu vou pintar ela depois da leitura. Amém? Capítulo 20. Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse. Lembram que isso aqui já aconteceu lá atrás? Nos capítulos anteriores, Abraão faz a mesma coisa quando ele vai ter com... Deixa eu achar aqui onde que tá. Não vou falar nada errado pra vocês. Deixa eu ver aqui. Abraão já havia feito isso quando ele vai pro Egito, né? Então, ele faz essa mesma coisa, né? Ele conta, né, uma mentira e acaba colocando a mulher dele em risco, né? Diga, pois, que você é minha irmã. Lá no capítulo 12. E Sara, ela é meia-irmã de Abraão por parte de pai, que está em Gênesis 20, 12, que nós vamos ler agora. Então, ela acaba trazendo, né? Essa mentira acaba trazendo pragas para a casa de Faraó, né? Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Agora nós vamos ver um outro episódio aqui da vida de Abraão, bem parecido com esse que ele passou lá no capítulo 12. Essa é a minha Bíblia de estudo, tá? Por isso que eu faço essas folhas aqui, que são estudos. Então, ele fala a mesma coisa, que Sara era irmã dele. Então, Abimeleque manda buscá-la, assim como o Faraó fez lá atrás. E Deus aparece em sonhos para ele e disse, você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Olha como Deus é bondoso. Abraão já tinha feito isso, ele faz novamente, Deus mesmo assim o livra. Versículo 4. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que fiz isso. 6. Deus respondeu-lhe em sonho, bem sei que com sinceridade de coração você fez isso, por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Então olha que Deus bondoso, né? Antes mesmo que Abimeleque tocasse em Sara, Deus aparece em sonho, porque sabe a sinceridade do coração dele. Agora devolva a mulher do seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá. Você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse, o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão, o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? E Abraão respondeu, é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. 12. Por outro lado, ela é de fato minha irmã, por parte de pai. Aqui é aquele versículo que nós vimos lá no capítulo 12, que eu falei que estava explicando aqui. Embora não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa do meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela, este é o favor que você me fará, em todo lugar. Para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas, e os deu a Abraão. E lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse, a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse, dei 1000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Versículo 17. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21, nascimento de Isaac. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho. Deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que me ouvir vai rir comigo. Versículo 7. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Agar no deserto. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Lembrando que quem foi que pediu para Abraão ter um filho com Agar foi a própria Sara, né? E agora que tá acontecendo ali uma confusão entre as crianças, ela fala, né, que o filho da escrava, aquele a qual naquele momento passado foi solução para ela, que ele não vai ser herdeiro como filho dela. Olha que a diferença, né, de tempos, como o tempo passa e as pessoas mudam, né? Até então, Ismael seria o filho que Sara e Abraão teriam, né? Versículo 11. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação.
porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. E aqui, né, a gente analisa aqui um pai que está entregando seu filho, né, na mão da mãe, e Abraão era um homem muito rico, né, e eu ouvi uma pregação uma vez no pastor, né, dizendo que ele pega pão e uma vasilha de água, na intenção de quê? Que eles não fossem muito longe, né, porque se ele quisesse que eles fossem para nunca mais voltar, ele teria dado riquezas, rebanhos, né, e ele só dá um pedaço de pão e um pouco de água, na intenção que eles voltassem, né. Versículo 15. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não veria o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque, 22. Por esse tempo, Abimeleque ficou o comandante do seu exército. Disseram a Abraão, Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu, eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos destes haviam tomado à força. Abimeleque disse, não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiros do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão, que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu, você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunha de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim, fizeram aliança em Berseba. Depois, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus Eterno. E por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Capítulo 22. Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. E aqui um detalhe, né? Por que Deus coloca, por que o escritor, né, coloca aqui, seu único filho, Isaque? Ele também tinha outro filho, que era Ismael, porém, Isaque era o filho da promessa que Deus fez a Abraão, né? E Ismael foi um jeito que eles tentaram dar a essa promessa. Então, Deus fala aqui, seu filho, seu único filho, a quem você ama. Continuando, ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. E aqui nós vemos um nível elevado de maturidade de Abraão, porque Deus pediu para ele uma coisa extremamente difícil. Deus pediu que ele entregasse o seu filho, né? Que ele matasse o seu filho, né? Que ele entregasse ele em holocausto. Então ele sabia que esses servos possivelmente não teriam maturidade para aguentar aquilo. Tem coisas que Deus entrega para nós que é apenas para nós, né? Que outra pessoa não tem maturidade para receber aquilo, né? Versículo 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai. Meu pai? Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Abraão obedeceu mais uma vez a voz de Deus. Tudo que Deus mandou, Abraão fez, mesmo sendo seu filho amado. Versículo 10. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então quando quando o anjo fala aqui com ele, né? Aqui embaixo, né, no versículo 11, o anjo do Senhor o chama e ele fala para ele não fazer isso. Por quê? Porque ele queria provar o coração dele, para ver se o coração dele ainda era um coração obediente. E quando ele olha, ele encontra, né, um animal ali para sacrificar, que era um carneiro, né, preso pelos chifres. E aí abre-se a visão dele e ele enxerga esse animal para fazer o seu sacrifício. Versículo 15. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das
cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Descendência de Naor. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésed, Azo, Pildas, Gidilaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos. Teba, Gaã, Taás e Maaca. Então essas são as descendências de Naor, irmão de Abraão. 23. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo eu lhe dou isso, sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Aqui está um discurso, né, um pouco difícil de entender, mas eles estão tentando dar essa terra para Abraão e Abraão está tentando pagar essa terra para eles. Esse é o resumo dessa história. 14. Efron respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. E aí aqui ele insiste, porém Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata que este lhe havia falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 kg de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna, no campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Então aqui é um enredo, né, que um está tentando dar a terra, o outro quer comprar, e Abraão acaba conseguindo comprar esse campo e sepulta Sara no campo de Macpela, e esse lugar fica na terra de Canaã. Essa é a nossa leitura de hoje. Espero que edifique a sua vida, e amanhã nós voltamos para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe.